boa parte do meu tempo assistindo filmes e séries. Como jornalista, eu gosto de ler bastante também, principalmente livros de ficção. E o livro que eu tô lendo atualmente é esse aqui, que é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, né? Aqui nesse volume a gente tem a junção dos 5 livros da saga do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? É um livro de 1979, escrito por Neil Gaiman, e a gente pode falar que foi a partir desses livros, né, que a gente teve um boom nerds, né? Só para vocês terem uma ideia, com base nesses livros, a gente teve posteriormente a criação de Star Wars, Doctor Who, tudo isso, né, se inspirou no Guia do Mochileiro das Galáxias. Então todo bom nerd conhece ou já leu essa obra, e eu recomendo bastante esse livro aqui, que é o Guia Definitivo, que tem a junção dos 5 livros da saga. Para quem não sabe, eu sou dançarina de dança gaúcha, né? Faço parte do movimento tradicionalista gaúcho aqui no Paraná, danço em CTG, Centro de Tradições Gaúchas, e é no CTG Querência Santa Mônica que eu construí a minha família. A minha família, inclusive, é toda gaúcha, então é algo muito fundamental para mim, sabe? Fazer parte do movimento tradicionalista é uma válvula de escape, uma fuga todo final de semana. Mas por outro lado tem o cinema, né? Que ainda que seja o meu trabalho, pra mim o cinema ele tá presente em tudo, assim, em todos os momentos, todos os segundos. Se eu tô feliz eu vejo um filme, se eu tô triste eu vejo um filme. Ele tá ali como referência, gerar empatia, faz parte do meu humor, assim. Então pra mim o cinema é ainda mais importante, é o que faz os meus olhos brilharem. É sempre muito delicado, né, a gente apontar e dizer que um filme é ruim, por exemplo, porque independente, né, do filme existe um trabalho muito grande envolvido com muitas pessoas, né, desde aquela etapa de pré-produção, a produção e a pós-produção. Mas é claro que um filme ou outro ele acaba mexendo com a gente de forma diferente, e é importante ressaltar que a experiência de assistir um filme ela é muito diferente para cada um, até porque a gente está falando de arte, né? E cada um tem a sua experiência, é algo muito subjetivo, a gente carrega uma bagagem, tudo isso influencia. Mas para mim, um filme que eu poderia dizer que, do meu ponto de vista, apresentou mais falhas técnicas, né, e não foi tão interessante, é Robin Hood, A Origem, de 2018. É um filme que eu até assisti no cinema, então tinha tudo para ter uma boa experiência, mas acredito que ele deixou a desejar, né, é um dos filmes ali onde ele aponta falhas em vários aspectos. Essa é uma pergunta que pode dividir opiniões, né? Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio, tem muitas pessoas que dizem até que eles entregam atuações semelhantes, né? Tem trabalhos parecidos entre si. Se a gente para analisar a filmografia dos dois, a gente vê ali que ambos participaram de grandes filmes, né? Com papéis relevantes. Mas também quando a gente para analisar a atuação de cada um, por exemplo, a gente tem ali o Leonardo DiCaprio em O Regresso, o filme de Inharritu, que tá espetacular. A gente também tem O Lobo de Wall Street, né, filme de Martin Scorsese. Do outro lado, com o Brad Pitt, a gente tem Árvore da Vida, de Terrence Malick. A gente tem o próprio Benjamin Button, que é um filme sensacional, assim como Bastardos Inglórios, de Tarantino. Mas do meu ponto de vista, acredito que o Brad Pitt ainda consegue entregar papéis mais diversificados de um filme para o outro. O Leonardo DiCaprio, do meu ponto de vista, exceto o Regresso, que ele ainda conseguiu entregar uma atuação um pouco diferente. Ele faz atuações e papéis muito semelhantes entre si. Então eu fico com o Brad Pitt. A minha paixão pelo cinema veio ainda muito nova, né? Na minha família, com os meus pais, com a minha irmã, todos nós sempre consumimos muito cinema. Todo final de semana a gente ia em locadoras, a gente fazia sessão de cinema, a gente ia muito ao cinema. Então eu sempre consumi muito esse tipo de conteúdo e posteriormente séries também. Só para ter uma ideia, nas nossas ceias de Natal, a gente sempre fica debatendo sobre os filmes e falando de Oscar, então sempre foi algo presente na minha vida. Posteriormente, na faculdade, fiz jornalismo e ali eu comecei a entender como o filme é feito, comecei a estudar de fato cinema e aí a minha paixão só foi aumentando. E hoje, cada curso que eu faço, cada vez que eu entendo mais, eu me apaixono, eu vejo o cinema como um fio condutor para o mundo, como um mecanismo de gerar empatia, de dar visibilidade, né, a tantas pautas importantes, relevantes, histórias, né. E eu deixo aqui como sugestão para vocês 3 ótimos filmes que são bem diferentes entre si. O primeiro deles é A Crônica Francesa, de Wes Anderson.
filme de 2021, um filme mais recente. E o interessante de analisar nos filmes, né, desse diretor é a parte estética que ele aborda. Ele tem um senso estético muito apurado, então é legal observar a direção de arte, direção, fotografia e toda a paleta de cores, enquadramentos, enfim. E as histórias são sempre muito legais, né? Em A Crônica Francesa a gente tem a história toda construída no formato de crônica. O outro filme é Capitão Fantástico. Embora tenha esse nome e pareça um filme de super-herói, ele é um filme que trabalha muito a questão da paternidade, inclusive ele está disponível na Netflix. É um filme excelente, do Matt Ross. E para finalizar, eu indico para vocês um filme que talvez vocês já conheçam, já tenham assistido, porque ele é de 1994, dirigido por Quentin Tarantino, e é um dos meus filmes preferidos da vida, que se chama Pulp Fiction. Então, esse filme ele é interessante para analisar basicamente tudo, mas principalmente roteiro e construção da história. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!